O assunto hoje do quadro Direitos do Consumidor é sobre o incômodo gerado pelas ligações de telemarketing. Você certamente deve conhecer alguém que não aguenta mais receber essas ligações. Eu conheço várias pessoas, inclusive eu mesmo, sou vítima disso. Tem muita gente que é vítima dessas chatas ligações. Então, até que ponto a gente precisa suportar essa situação, hein? Já falamos que isso fere o Código de Defesa do Consumidor, mas as ligações não param. O que fazer então? É o que iremos saber com o repórter Tiago Sório, que está ao lado de um especialista no assunto. Boa tarde, Tiago. Muito boa tarde, Barazal. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Manchetes Noticidade. Pois é, quantas ligações incômodas, ligações que tiram, né? Muita gente é do sério. E como você bem disse, estou ao lado aqui do Newton César, ele que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, que vai falar a respeito do assunto. Ele é da OAB aqui em Sorocaba. Primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo ao Manchetes Noticidade. Já existe um sistema que bloqueia esse tipo de ligação, dessas ligações indesejadas, né? Boa tarde. Na verdade, existem dois sistemas. Um deles criado pelo Estado de São Paulo em 2008 e outro agora, recentemente, pela Anatel, que pode ser utilizado pelos consumidores para bloquear qualquer ligação indesejada de telemarketing. E mesmo diante desses sistemas que bloqueia, ainda existem empresas que descumprem a determinação, enfim, a proibição de ligar para a casa das pessoas, né? Pois é, infelizmente ainda algumas empresas não cumprem aquilo que é determinado por esses sites, né? Ou seja, o bloqueio, e aí acabam insistindo nessas ligações e o consumidor deve sim denunciar. E como ele deve fazer isso? Nos próprios sites em que ele utilizou para fazer o bloqueio, ele também deve utilizar para fazer as denúncias. Essas denúncias são importantíssimas porque os órgãos de fiscalização poderão, diante dessas denúncias, aplicar multas que podem chegar a milhões de reais. E se mesmo depois da denúncia as empresas continuarem insistindo com ligações, a pessoa pode entrar com uma ação na justiça? Olha, inclusive está se tornando muito comum, infelizmente, né? Porque muitas empresas acabam abusando desse sistema e aí os consumidores têm buscado a justiça para ver o seu dano reparado. Então, a justiça está atendendo essas demandas, condenando inclusive as empresas a pagar danos morais para os consumidores. E como provar que de fato está recebendo ligações? Olha, se o consumidor tem um telefone celular, por exemplo, eu sugiro que ele abaixe, que ele instale no seu celular um aplicativo de gravação de voz, das chamadas, e aí então ele vai ter a prova, vai ter como fazer a prova em juízo. Entretanto, por exemplo, nos telefones fixos não há como fazer isso. E aí, então, como o consumidor é considerado a parte mais fraca na relação, ele pode, mesmo assim, ingressar com a ação e, dentro da ação judicial, pedir que o fornecedor apresente as gravações, porque eles são obrigados a deixar gravado todas as ligações. E, com isso, fazer prova de que, de fato, houve o abuso. Muito bem, o Barazal no estúdio tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Barazal? Pergunta ao Dr. Newton aí, porque agora, por incrível que pareça, na minha opinião pelo menos, ficou pior quando vem essa ligação de robô. Sabe a ligação de robô? Telemarketing, só que não é alguém, é robô. É pior ainda. Puxa vida, será que não vai se livrar disso, Tiago? Pergunta para ele, por favor, se é a mesma situação, essa ligação com robô, porque como é que você vai falar que a pessoa te ligou? Você tem que gravar a ligação, é isso? O Barazal está perguntando, está falando que a respeito, agora muitas operadoras, muitas empresas utilizam gravação, né? Não é a pessoa do outro lado da linha que está ligando para a casa do cliente, e sim um robô. E até onde vai isso e como fazer para se proteger? Como provar que de fato a pessoa receber esse tipo de ligação? Por favor. Pois é, a tecnologia da informática, ela muitas vezes vem para ajudar, para facilitar, mas entretanto, neste caso, muitas vezes ocorrem falhas e esses robôs que são programados para fazerem as ligações automaticamente, eles acabam repetindo as ligações, inclusive fazendo ligações não só repetidas vezes, como também em horários totalmente inapropriados. Então, é importante que o consumidor
tenha ou a possibilidade de gravar essas ligações, mas também não se preocupar, porque se não houver como gravar, se eventualmente numa ação judicial ele tem como pedir e as empresas são obrigadas a apresentar essas gravações que contêm esses abusos, né? Muito bem, para a gente finalizar para o pessoal de casa, poxa, eu estou recebendo uma série de ligações, não aguento mais, aonde eu devo fazer a denúncia, doutor? Olha, existem 2 sites hoje onde os consumidores podem fazer o bloqueio dessas ligações. Um deles é o nãomeperturbe.com.br, que foi criado pelas empresas de telecomunicações, obrigadas pela Anatel, e também tem o site do Procon São Paulo, que é o proconsp.gov.br/bloqueio telef, onde também podem ser feitos os bloqueios. E nesses mesmos sites onde foram feitos os bloqueios, também pode haver as denúncias pelo descumprimento dessa ordem de bloqueio. Tá certo, eu quero agradecer a participação do senhor por aqui. Então tá explicado, viu, Barazal? Todos os detalhes aí, o pessoal tá cansado de receber esse tipo de ligação, então tem uma forma, né, para tentar fazer com que as empresas parem de fazer ligações indesejadas em horários aí que o pessoal não gosta não.